Prezados irmãos e amigos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Bom, este vídeo é só para lembrá-los de algo importante a respeito da nossa comunidade que estamos criando, a comunidade Caminho Livre. Olha, para você se tornar um membro da comunidade Caminho Livre, você terá que acessar o canal TV Caminho Livre, aí no YouTube, num notebook ou num computador. No celular não vai aparecer a tarja Seja Membro, né? Convidando você a ser membro, convidando você a se associar ao nosso canal. Então, quando você acessar o canal TV Caminho Livre num notebook ou no computador, você vai ver lá a tarja Seja Membro. Apertando ali no botãozinho Seja Membro, você será redirecionado a uma outra página que evidentemente lhe dará todas as informações, lhe prestará todas as informações necessárias para que você se torne um membro leal, fiel do nosso canal, certo? Da TV Caminho Livre. Eu disse que estou preparando, né, o equipamento aqui para que a gente possa fazer lives. Mas não é uma coisa muito simples, mas evidentemente nós estamos buscando as orientações necessárias para que a gente possa fazer lives dentro em breve. Nessas lives, os membros poderão participar, fazendo perguntas, questionamentos, críticas, observações, né? A possibilidade de falar conosco diretamente. Eu vou fornecer o meu número aos membros, né, para que a gente possa ter um contato mais direto, né? E a nossa intenção maior, o nosso sonho maior, nosso projeto maior, vai depender evidentemente da vontade de Deus, é criarmos uma comunidade presencial. Eu lembro a todos que não era essa a nossa intenção primeira, né? Nós não tínhamos imaginado isso, nós nem pensávamos nisso, nós nem pensávamos em criar a TV Caminho Livre. A TV Caminho Livre surge a partir de uma manifestação, né, muito forte de Deus, sobre mim, sobre o Elias, sobre o Roberto, enfim. E através disso é que nós botamos a TV Caminho Livre no ar. Então, esse sonho, esse projeto de criarmos uma comunidade presencial, ele só será possível se isto realmente estiver coadunado, né, com a vontade do nosso Deus, certo? Mas, por enquanto isso não chega, né, essa possibilidade de nós criarmos uma comunidade presencial, não chega, nós vamos criar a comunidade Caminho Livre aqui no YouTube. Eu, evidentemente, já esperava pelas críticas, elas já estão surgindo, né, dizendo que o que eu faço aqui é por dinheiro, né, porque eu estou pedindo a contribuição dos irmãos não para a manutenção do canal, não para a manutenção do canal. O canal vai continuar, com a sua contribuição ou não, o canal vai continuar, como sempre esteve aí no ar, certo? O que eu preciso é da contribuição dos irmãos que acompanham, que seguem, né, a TV Caminho Livre aqui no YouTube, para o meu ministério, né? Eu não tenho hoje um emprego fixo, né? Eu não tenho um salário fixo, eu vivo dos meus bicos que eu faço aqui, né, no meu estúdio. É onde eu estou gravando aqui, né? Esse aqui é o meu escritório, é o meu estúdio, onde eu faço gravações de rádio, de TV, propaganda volante, documentários, né? Enfim, tudo que se relaciona a áudio eu faço aqui no meu estúdio. Esse ano foi um ano muito difícil para mim, porque eu perdi 90 e... eu vou ser bem generoso comigo mesmo, eu perdi 90% dos meus agenciadores, digamos assim, né? Eu trabalho muito para agências, eu trabalho muito para produtoras de áudio e vídeo, e eu perdi 90% dessas agências, dessas produtoras, né, que me davam trabalho, certo? Eu tinha até 2018 um emprego fixo. Em função da crise econômica, eu perdi meu emprego, então agora eu preciso, para me dedicar de modo integral, que é o que eu estou fazendo, aliás, à TV Caminho Livre, ao nosso ministério aqui, eu preciso da contribuição dos irmãos, do apoio dos irmãos. E já tem um crítico aí me dizendo que tudo que eu faço aqui é por dinheiro, agora está mais do que claro, né, segundo esse crítico, simplesmente porque eu estou pedindo a contribuição dos irmãos, a ajuda dos irmãos.
Então eu queria perguntar para esse crítico, que é um adventista do sétimo dia, dizer o seguinte para ele: a sua igreja pede contribuição dos irmãos ou não, meu irmão? A sua igreja pede? Então qual é a diferença entre a sua igreja e eu? Se a sua igreja pede contribuição, e eu sei que pede, né, eu estou fazendo uma pergunta retórica para fazer você, pelo menos para tentar fazer você pensar, é o seguinte: a igreja adventista pede o dízimo e pede também as ofertas. Quem é adventista sabe que o dízimo que os irmãos, que os adventistas dão, né, que eles devolvem, esse é o termo utilizado, o dízimo, né, que os irmãos devolvem à igreja, ele não fica na igreja local. Todos que são adventistas sabem disso, certo? O dízimo vai para missão, associação, união, divisão, associação geral, né? E esse dízimo, ele é rateado também entre as organizações mantidas pela igreja adventista. Superbom, hospitais e clínicas, TVs e rádios, escolas. O dízimo é rateado, né? Ele é pulverizado para atender às necessidades organizacionais da igreja adventista, certo? Então o dízimo, ele serve para isso. O dízimo não fica na igreja local. A igreja local é mantida com as ofertas voluntárias dos irmãos, né? E por outro lado, a igreja também ela enfatiza muito a necessidade dos pactos, que está diferenciado do dízimo e das ofertas que você normalmente dá, né? A igreja ainda vai estimular você a fazer um pacto financeiro com a própria igreja, né? Devolvendo um pouco mais, devolvendo uma determinada quantia fixada por você todo mês, enfim. E então eu te pergunto, meu irmão, o que a sua igreja, a igreja que você defende, a qual você defende, faz tudo por dinheiro também? Porque se você está me acusando de que o que eu faço aqui é por dinheiro, a sua igreja também faz, é só pelo dinheiro, né? Inclusive, ela pede muito, né? Ela pede tanto quanto as outras pedem também, não é? Então, sabe, esse tipo de crítica eu já estou preparado para enfrentar. Já estou preparado para enfrentar, né? Eu disse no começo dos nossos trabalhos aqui que não pediria nenhuma contribuição para a manutenção da TV, do canal aqui na internet, porque eu não preciso, eu já disse e repito aqui. Eu recebo 2 contribuições do Google, né, que é a empresa que detém os poderes, os direitos comerciais do YouTube. Eu recebo 2 contribuições do Google por ano. É a chamada monetização. Essa contribuição do Google, ela aproxima-se de R$600. Ela fica em torno ali de R$600. Cada contribuição que eu recebo do Google. 2 vezes por ano eu recebo. A cada 6 meses o Google manda em torno de R$600. Um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. Então esse dinheiro que eu recebo do Google serve para quê? Serve para que eu possa pagar a minha internet aqui. Esse dinheiro serve para que eu possa pagar a minha internet. Então é por isso que eu digo o seguinte: para a manutenção da TV Caminho Livre, eu não preciso receber oferta nenhuma. Nenhuma. Eu consigo manter a TV Caminho Livre no ar só com a monetização que o Google me garante. 2 vezes por ano, certo? Essa contribuição que eu estou pedindo, através da sua associação, a comunidade Caminho Livre, é para me manter, certo? Porque eu estou me dedicando 99% do meu, estou dedicando 99% do meu tempo ao Ministério TV Caminho Livre. Por quê? Eu tenho que atender os e-mails, eu tenho que atender as ligações, eu tenho que atender aos irmãos que já estão comigo no WhatsApp, eu tenho que dar estudos bíblicos, eu tenho que comprar livros. Para quê? Para continuar estudando, pesquisando, trazendo
conteúdos significativos, conteúdos expressivos aqui. Então tudo isso custa dinheiro, né? Eu preciso me manter. Se eu não conseguir, pelo menos, veja só, se eu não conseguir pelo menos 500 membros fiéis, né, membros da comunidade Caminho Livre, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que deixar de dedicar tempo ao meu ministério, que é a pregação da palavra, é o estudo bíblico, é o atendimento aos e-mails, aos irmãos que eu já tenho nos meus contatos, aos meus estudos e pesquisas que eu estou fazendo, ao meu seminário que eu voltei a fazer. Eu vou ter que deixar tudo isso, né? E evidentemente eu disse o seguinte: o canal não vai acabar. O canal não vai acabar. De um jeito ou de outro, o canal vai ser mantido, certo? Mas evidentemente que eu não terei todo o tempo disponível para poder produzir os conteúdos do canal. Se bem que eu já produzi muito conteúdo aqui no canal. Esses conteúdos estão aí, esses estudos bíblicos estão aí, essas palestras estão aí, né? E quem tem acesso à internet pode acessar livremente todo o conteúdo que eu já disponibilizei aqui na TV Caminho Livre, certo? Então, como eu não tenho outra alternativa, eu estou apelando para os irmãos, certo? Então é o seguinte, repetindo, só finalizando o vídeo. Para você se tornar um membro da TV Caminho Livre, você terá que acessar a TV Caminho Livre através de um notebook ou através de um computador, porque através do celular você não consegue, certo? Através do celular você não consegue acessar a tarja Seja Membro, né? Porque é apertando nessa tarja, nesse botãozinho lá, Seja Membro, que o YouTube vai te direcionar para uma área em que você obterá informações precisas daquilo que é necessário que seja feito para que você se torne um membro da comunidade Caminho Livre, certo? Então eu estou contando com o apoio dos irmãos nesse nosso projeto, certo? Eu estou fazendo os preparativos para que, com esses equipamentos que eu tenho aqui, que são poucos, eu consiga fazer as transmissões ao vivo, né? As lives aqui no YouTube, né? Então, dentro em breve nós vamos estar em condições de fazer lives aqui no YouTube. E lembrando, essas lives, nessas lives só poderão participar, né, de modo direto, com perguntas, com críticas, com comentários, com observações, os membros do canal, certo? Os membros do canal. Então é isso. Eu apelo a você, meu irmão, você que segue o nosso trabalho, você que acompanha o nosso trabalho aqui no YouTube, para que você possa ser um membro fiel da TV Caminho Livre, certo? Da nossa comunidade Caminho Livre, e me ajudar a me manter firme nesse ministério. Eu devo terminar o meu seminário nos próximos 18 meses, estourando 24 meses, eu devo terminar o meu bacharelado, porque eu já havia começado e eu já estava num estágio bem avançado do meu curso, né? Eu retomei a questão de 2 meses atrás, quase 3, e então dentro de, no máximo, mais 2 anos, ou até quem sabe 1 ano e meio, eu termino o meu curso, meu bacharelado em teologia. Eu vou buscar a minha ordenação como pastor, e aí sim nós vamos procurar desenvolver o nosso trabalho de um modo mais focado, no sentido de criarmos uma comunidade presencial chamada Comunidade Caminho Livre. Só uma observação em relação a isso. Por que isso? O porquê dessa nossa intenção de criarmos uma comunidade Caminho Livre? Pelo seguinte, é rápida aqui a minha explicação. Nós estamos direcionando o nosso trabalho aqui para os nossos irmãos adventistas do 7º dia. Porque nós já falamos aos borbotões aqui, né, que a igreja, a membresia adventista, não conhece evangelho. Não sabe o que é evangelho. Não conhece evangelho. Então nós estamos direcionando o nosso trabalho para a membresia adventista. O que acontece? Quando você sai da igreja adventista, a primeira pergunta que surge é: para onde eu vou?
Eu saí da igreja. Eu possuía uma segurança, eu digo segurança entre aspas, porque na verdade era uma falsa sensação de segurança que nós possuímos enquanto estávamos na igreja adventista. Nós pensávamos que pertencíamos a uma família espiritual, né, verdadeira, quando na verdade nós éramos o quê? Nós éramos manipulados e controlados por uma organização muito rígida, muito rigorosa, insensível em muitos aspectos com relação ao próprio membro da igreja, né, às necessidades mais prementes dos membros. Então isso, de certa forma, esta falsa sensação de segurança nos dava, oferecia, produzia em nós o entendimento de que nós pertencíamos a alguém, nós pertencíamos a uma família, nós pertencíamos a um povo, a uma comunidade. Então quando você é chocado, é afetado positivamente com a revelação desse evangelho maravilhoso que nós estamos expondo aqui na TV Caminho Livre, e você se vê na iminência de não mais frequentar a igreja adventista, não que eu queira que você saia de lá, não que eu queira que você saia, né? Mas é como eu tenho dito aqui, quando você conhece o verdadeiro evangelho, quando você conhece aquilo que realmente é evangelho, e que é justamente o que a igreja não prega, né? Você se vê numa situação difícil. Por quê? Porque quando você vai à igreja, você vai ouvindo coisas que vão se chocar contra a palavra, coisas que não vão condizer com a palavra. Você vai ouvir muitas coisas, né? E muitas vezes você vê um texto bíblico sendo exposto por um pastor, por um líder da igreja, do púlpito, mas na hora, ele lê o texto, mas na hora de fazer a aplicação, ele não vai fazer a aplicação correta. Então, isso vai ferir você. Você vai perceber, você vai saber que aquilo não é correto, que aquilo não condiz com a Bíblia. Eu estou falando no quesito evangelho, salvação, redenção, graça, fé. Então, quando você descobre o verdadeiro evangelho, se torna quase, eu digo quase, por quê? Porque ainda tem pessoas que nos acompanham aqui na TV Caminho Livre, que se tornaram nossos amigos, inclusive, né? São pessoas que nos ajudam e que contribuem conosco, contribuem comigo diretamente para a minha manutenção aqui, né? Estão lá dentro da igreja ainda, né? São pessoas que já sabem o que é evangelho, mas ainda estão lá dentro. Ótimo, que a sua vida lá dentro seja abençoada, meu irmão. Não é essa a minha intenção, tirar você de lá. Agora, se você se vê na iminência de ter que deixar de frequentar a igreja adventista, é óbvio que a primeira pergunta que surge é o seguinte: para onde eu vou? Veja, os adventistas têm algumas crenças que são peculiares a eles, né? Uma delas é o sábado, mas o sábado você ainda pode se resolver com relação ao sábado no judaísmo messiânico, no judaísmo ortodoxo, não é verdade? Ou então naqueles movimentos que se dissociaram da organização adventista e que hoje estão aí correndo paralelo à igreja adventista, né? São os adventistas de tudo quanto é face, de tudo quanto é matiz, adventista do movimento de reforma, adventista beriano, adventista não sei mais o que, adventista da aliança, né? Mas aí quando você sai da igreja por conhecer o verdadeiro evangelho, você não vai sair do espeto e cair na brasa. Porque pertencer a esses movimentos que se dissociaram, né, da igreja adventista, esses movimentos dissidentes, é muito pior do que estar na igreja adventista. Muito pior. Não caia nesse erro. Não caia nesse erro. Entende? Então, se torna quase que impossível você conhecer o verdadeiro evangelho e continuar frequentando a igreja. Quase impossível. Você vai se sentindo incomodado com aquilo que pregam de lá, com aquilo que falam. Você vai se sentindo incomodado com as chantagens que você ouve lá dentro, com as ameaças que você ouve lá dentro, né? Com as manipulações que você tem, você é objeto delas lá dentro da igreja adventista, né? Então são 4 coisas que nós denunciamos aqui na TV Caminho Livre que existem dentro da igreja adventista, e de um modo muito claro, muito patente, né? É a busca pelo controle da sua vida, né? É a manipulação da palavra de Deus, né, para fazer ela, o sentido dela convergir
àquilo que ela entende ser a verdade, né? Então, controle, manipulação, são as chantagens emocionais que eles fazem, né? Especialmente com relação a dízimos, ofertas, pactos financeiros, frequência da igreja, não é? E as ameaças. Olha, se você não fizer isso, Deus não vai olhar para você mais com graça, com bondade e com misericórdia. Então existem essas 4 coisas muito claras dentro da igreja adventista, que são controle, manipulação, chantagens emocionais e ameaças, certo? Vai se tornar cada vez mais impossível você se submeter a isso lá dentro, certo? Então, nesse caso, o que acontece? Eu falei aqui da questão de doutrinas peculiares, falei do sábado, mas veja, eu disse num vídeo recente que eu gravei o seguinte: olha, guardar o sábado não é pecado, assim como guardar o domingo também não é pecado, como a igreja diz, certo? Você guarda o sábado se você quiser, não há mais essa exigência de guardar sábado, né? Colossenses 2,16, Hebreus capítulo 4, deixa claro isso. Já mostrei isso para vocês, né? Inclusive o próximo vídeo que eu vou gravar agora, eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão do sábado, né? Que sempre fica alguma coisinha no ar, né? E os irmãos sempre estão me questionando a respeito disso. Então, irmãos, outra doutrina que é muito peculiar dos adventistas, não é que só a igreja adventista sustenta no mundo não, tá? Mas é porque nós que somos adventistas estávamos lá e nós sabemos que ela sustenta essa doutrina, o sono da morte, né? O fato de nós acreditarmos que haverá uma aniquilação total dos ímpios, que os ímpios não viverão eternamente em tormento. Eu creio nisso. Eu já fui até contestado por alguns irmãos de outras denominações aqui, né, por isso. Olha, esse é um assunto que eu não discuto na TV Caminho Livre, né, não discuto. Vou discutir ele agora com os membros, certo? Eu vou voltar a discutir esse tema, mas exclusivamente para a membresia, para a comunidade que se tornar, aquelas pessoas que se tornarem membros da comunidade TV Caminho Livre. Aí sim, mas aqui no aberto eu não vou discutir essa questão, certo? Porque eu respeito quem pensa diferentemente de mim, quem crê na imortalidade da alma. Eu respeito, né? Inclusive alguns irmãos que saíram da igreja adventista estão adotando a crença na imortalidade da alma. Respeito também, continuam sendo meus irmãos, meus amigos, só que eu continuo crendo no sono da alma. Eu continuo crendo numa aniquilação total dos ímpios num determinado tempo, né? Eu continuo crendo nisso. E eu vou, evidentemente, tratar disso dentro da comunidade Caminho Livre, tá? Na TV aberta, na TV Caminho Livre aberta aqui eu não vou tratar disso. Justamente em respeito aos nossos irmãos de outras denominações que nos seguem, que nos assistem aqui, né? Eu não brigo por conta disso, respeito, né, os que pensam contrário a mim. Mas vamos lá, eu citei a questão do sábado, citei a questão do sono da alma, né? Não que eu guarde o sábado, né? Eu não guardo o sábado como eu guardava, entre aspas, enquanto eu era adventista, né? Eu não guardo o sábado, né? O sábado hoje tem um sentido muito importante para mim. O mandamento do sábado, né, aquela lei do sábado, que não está mais em vigor, ela tem um sentido para mim, ela tem um significado muito profundo para mim. Eu já disse isso para os meus irmãos, eu já disse isso aqui na TV Caminho Livre. Então, tem o sábado, tem o sono da morte, o que mais? A doutrina da Trindade está sendo muito contestada nesses nossos dias, né? Eu também tenho irmãos aqui na TV Caminho Livre, que me seguem, que me ajudam, que acompanham o nosso ministério aqui, que não creem mais na divindade de Cristo e nem na personalidade do Espírito Santo. Respeito esses irmãos, eu respeito, né? Não vou deixar de chamá-los de irmãos, de considerá-los como irmãos por isso, certo? Mas eu creio na Trindade, eu creio na Trindade. Então veja, você sai da igreja adventista crendo em algumas coisas que são verdadeiramente bíblicas, né? E aí eu faço uma observação aqui, mais uma observação em relação a um jovem, ao testemunho de um jovem que aí escreveu não sei quantos livros e é lá dos Estados Unidos e que está, segundo ele, descortinando o adventismo, né? Quem sou eu para julgar esse jovem, né? Eu já assisti uma grande parte do primeiro vídeo que ele postou aqui na TV Caminho Livre,
E o que me desestimulou a continuar ouvindo esse jovem, ex-adventista, foram algumas coisas, né? O fato dele se dirigir a todos nós que o assistíamos como guerreiros de Yeshua. Isso já é uma evidência, é um indicativo de que ele já não crê em muitas coisas, né? Ou crê de forma um tanto quanto exótica, diferente daquilo que nós cristãos comuns, que vivemos no chão da nossa realidade histórica, cultural brasileira, né? Com a nossa língua portuguesa, falando o português. Quer dizer, eu já sei que ao se dirigir às pessoas desse modo, guerreiros de Yeshua, ele já crê em algumas coisas com as quais eu não compactuo, né? Por exemplo, provavelmente, eu não sei, eu posso até estar cometendo um equívoco, mas provavelmente, digamos, ele pode não crer mais na Trindade, né? Porque ele se refere a Jesus como Yeshua, é o nome hebraico de Jesus, mas eu sou português, eu sou brasileiro, eu falo em português, eu falo o português brasileiro. E o nome do Messias na minha língua é Jesus, Cristo. E vou continuar falando. Tem gente que acha que é pecado. Tem gente que acha que se eu fizer uma oração em nome de Jesus, Jesus Cristo, eu não serei ouvido. Que absurdo, que bobagem. Da mesma forma, eu queria condenar você pelo fato de você não mais usar o nome Jesus, não pronunciar mais o nome de Jesus, e sim Yeshua, que é o nome hebraico de Jesus. Sabe, você pronuncia o nome de Jesus, né, na sua língua ou em qualquer outra língua, da forma como é. Isso não vai influir, não quer dizer que você vai ter mais méritos, vai receber mais graça de Deus por pronunciar o nome de Jesus de forma hebraica, Yeshua. O Novo Testamento foi escrito em grego, Jesus Cristo. Jesus Cristo, é o nome de Jesus Cristo, se não me engano. Depois eu tenho que confirmar aqui. Mas é algo nesse sentido. E se eu pronunciar o nome de Jesus em grego, tem algum pecado? Claro que não tem pecado nenhum, né? Desde que eu esteja fazendo uma referência ao nome de Cristo de forma respeitosa, né? Desde que eu não esteja envolvendo o nome dele de forma vã, sarcástica, irônica, cínica, pejorativa. Então não é pecado. Então, esse foi um detalhe que eu observei nesse jovem. Outra coisa que me chamou a atenção nesse jovem foi algo estranho, esquisito, que ele disse, e isso me chocou muito, e eu posso garantir a vocês o seguinte, olha, ele disse o seguinte: o Espírito Santo me revelou. Ele afirma que o Espírito Santo revelou a ele que todas as doutrinas sustentadas, afirmadas, postuladas pela Igreja Adventista do Sétimo Dia estão erradas. Eu posso dizer uma coisa para vocês, meus irmãos que me assistem agora, com toda a tranquilidade do meu coração. O Espírito que revelou a este jovem esse tipo de coisa não é o Espírito Santo de Deus. Alguém pode se assustar? Não é, mas não é mesmo. Por que não? Porque, por uma razão muito simples, nem todas as doutrinas postuladas, sustentadas, afirmadas e mantidas pela Igreja Adventista do Sétimo Dia estão erradas. É por esse simples motivo. Eu vou dar 3 exemplos. A doutrina da volta de Jesus em poder e glória está errada? Não está errada. A doutrina do sono da morte está errada? Para muita gente está. Mas no meu caso, no caso de milhões de adventistas, e no caso de milhões de outros cristãos que não creem mais nisso, na imortalidade da alma, está correta, está de acordo com a palavra de Deus. E vou citar o caso de um famoso aqui que deixou de ser imortalista. Foi considerado o teólogo do século XX, já falecido, John Stott. Se tornou aniquilacionista, por entender que a Bíblia não dá suporte para isso. Por entender que as interpretações que conduzem ao entendimento da imortalidade da alma são equivocadas. Bom, não vou entrar nesse assunto aqui agora, certo? Só estou fazendo uma referência às doutrinas que nós acreditamos estarem de conformidade com a Bíblia, que são sustentadas pela Igreja Adventista. Volta de Jesus não é uma doutrina errada.
Sono da alma não é uma doutrina errada. E a crença na Trindade também não é uma doutrina errada. Nós cremos na Trindade, né? E olha, eu quero falar sobre a Trindade dentro da comunidade. Eu quero falar da Trindade dentro da nossa comunidade. Eu até agora me contive, não tratei dessa questão, Trindade, sono da alma, justamente por respeito àquelas pessoas de outras denominações que não creem nisso, né? E que estão acompanhando e apoiando o nosso trabalho aqui, certo? Então eu vou tratar deste assunto dentro da comunidade Caminho Livre. Nós vamos falar sobre a Trindade, nós vamos falar sobre o sono da morte, certo? E quando eu tratar desses assuntos, você que é membro terá condições de participar. Você terá condições de fazer questionamentos, fazer suas críticas, inclusive, fazer as suas observações, certo? Eu quero deixar o meu número, o meu contato pessoal para você que se tornar membro do canal, para que você tenha um contato direto comigo, você tenha a possibilidade de falar diretamente comigo. Então, voltando ao caso desse jovem, eu posso dizer a vocês uma coisa, com toda a tranquilidade do meu coração, não estou julgando o jovem, certo? Não estou fazendo nenhuma crítica ácida em relação à vida dele. A vida dele é a vida dele, né? A vida dele é a vida dele, ele faz da vida o que ele achar que deve fazer, né? Ele, inclusive, disse que ele aprendeu a quebrar maldições, né? De todas as naturezas, jejuando, às vezes jejuando 5 dias, acordando de madrugada. Se isso é bom para ele, ótimo, maravilha. Se isso é uma bênção para ele, maravilha. O que não pode acontecer é as pessoas fazerem disso uma espécie de receita de bolo, né? Uma receita de crente verdadeiro. O crente verdadeiro tem que acordar todo dia às 3 horas da manhã, tem que orar pelo menos 1 hora de joelhos, ou então o crente verdadeiro tem que jejuar 3, 4, 5 dias, 1 semana bebendo só água, tem que ir para o monte orar. Crente verdadeiro é o crente que crê no Senhor Jesus Cristo, no Evangelho da sua graça, né? Na sua salvação, e que mantém um relacionamento com Ele através do quê? Do estudo da palavra, da oração. E eu, para me comunicar com meu Deus, eu não preciso estar de joelho, eu não preciso acordar de madrugada, eu não preciso fazer jejum. Estas coisas são boas? São. Estou falando que não são necessárias? Não estou falando que não são necessárias numa determinada ocasião, numa determinada circunstância da sua vida, não. Mas nós não podemos fazer disso condição sine qua non. Haverá cristianismo verdadeiro nas pessoas. Entendem? Eu quero ler um texto para encerrar esse vídeo, que ficou grande demais, de novo, né? Oh, meu Deus. Que se encontra em Salmo 139. Salmo 139. Eu quero ler a partir do verso 1. Não vou ler todo o Salmo. Mas você que tem sua Bíblia, acompanhe comigo. Abra aí comigo a sua Bíblia. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quanto me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Olha que coisa maravilhosa. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior,
tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis. E a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E como é grande a soma deles. Eu fico só até aqui, até o verso 17. Você percebe que se você parar para meditar, refletir o que nós lemos até aqui no Salmo 139, você percebe que não há forma alguma de Deus deixar de escutar você, deixar de prestar atenção em você. Não há modo, nem maneira, né, exata de você, por exemplo, elevar uma oração a Deus. Eu tenho dito para os meus amigos o seguinte: olha, meus irmãos, eu oro em pé, oro ajoelhado, oro deitado, plantando bananeira. É óbvio que isso é uma caricatura, né? Isso é uma expressão de linguagem. Oro em cima de uma árvore, né? Jonas não orou dentro do ventre de um peixe e não foi ouvido. Não fez uma oração dentro do ventre de um peixe. Então, quer dizer, não há lugar, não há tempo específico para Deus nos ouvir. Não há lugar nem tempo específico para Deus nos ouvir. Agora, se numa ocasião da minha vida, numa circunstância da minha vida, eu achar que eu preciso jejuar e orar, se eu achar que eu preciso levantar às 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, 4 horas da manhã para orar, para estudar a palavra, maravilha, ótimo, maravilha. Se eu achar que eu devo jejuar uma semana bebendo só água, evidentemente, se eu tiver saúde, condições físicas, biológicas para isso, e achar que isso não vai me prejudicar de forma nenhuma, ótimo, maravilha. Vamos fazer isso. Agora, eu não posso fazer disso, né, receita de cristianismo, receita de vida cristã. Como se quem não fizer isso não será aprovado por Deus. Isso não dá. Entendem o que eu estou falando? Então não estou recriminando esse jovem que está descortinando o adventismo. Ele sabe o que ele faz, ele sabe por que ele faz. Agora, uma coisa eu posso dizer: o Espírito que disse para ele que todas as igrejas, ou todas as doutrinas da igreja adventista estão erradas, não é o Espírito Santo de Deus que inspirou homens santos de Deus a escreverem este livro aqui. Não é. Não é mesmo. Falo isso com toda tranquilidade. E não estou aqui com isso defendendo a igreja adventista do sétimo dia, não. Tá? Eu estou defendendo a verdade. Eu não tenho compromisso com o erro. Certo? Não tenho compromisso com o erro. E algumas pessoas não se abdicam do erro porque devem ao erro a sua existência. Já dizia um filósofo alemão. Certo? Eu vou ficando por aqui, rogando mais uma vez. Se você tiver condições de nos ajudar, ajude-nos para que nós possamos continuar no nosso ministério. Continuarmos investindo 100% do nosso tempo no ministério da pregação da palavra do Evangelho. Certo? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Que Deus te livre do mal, que Deus levante o seu rosto sobre ti, unja o teu entendimento e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém.